Olá, alunos. Essa é a nossa terceira parte do nossa aula de fraturas, luxações e essa última é a respeito de queimaduras. O que seria exatamente queimaduras? Qual seria a definição? Bom, queimaduras é quando eu tenho o contato direto, né, da minha pele com algum objeto, ou calor, ou frio. Frio também, né? Provoca queimaduras. E ou produtos químicos, ou corrente elétrica, ou animais como água viva, ou plantas como ortiga, né, que talvez vocês devem conhecer. Então, isso é a definição basicamente de queimadura. E o que seria a classificação? A classificação da queimadura vai entrar em três níveis, né? Entre eles, primeiro, segundo e terceiro grau. O que seria a queimadura de primeiro grau? Queimadura de primeiro grau é quando eu tenho uma lesão na minha epiderme, que é a minha primeira camada da pele. Essa lesão vai estar hiperemiada, vai provocar dor e também eu tenho um diferencial nessa queimadura. Ela não vai apresentar nada de bolha, certo? Então, a minha queimadura de primeiro grau é uma queimadura geralmente por insolação. Pessoas que ficam durante um período muito extenso de sol, principalmente nos horários mais críticos, né? Entre 10 e 16 horas. Então, essa é a minha queimadura de primeiro grau. O que seria, no caso, minha queimadura de segundo grau? Segundo grau é minha queimadura que já atinge não somente mais a epiderme, mas sim a derme, que é a minha segunda camada da pele. Tem um diferencial que eu preciso muito que vocês anotem e se lembrem entre a primeira, entre o primeiro grau e o segundo, que é o que? A presença de bolhas. Eu não tenho presença de bolha na queimadura de primeiro grau, mas na segunda eu tenho? Sim, eu tenho. Então esse é o maior diferencial entre elas, certo? Para vocês não se confundirem. Então, eu tenho presença de edema, eu tenho presença de dor, hiperemia e bolhas. Isso tudo na queimadura de segundo grau. E aí a última, que vem o quê? A queimadura de terceiro grau, que é a queimadura que chega até a hipoderme, que é a minha última camada de pele. E ela não vai somente chegar até a hipoderme, mas também pode lesionar tecidos mais internos, tecidos musculares, órgãos. Então, é a minha queimadura mais grave que eu tenho atualmente, é a queimadura de terceiro grau, a queimadura que exige mais atenção de toda a equipe. Por quê? Porque essa queimadura vai atingir camadas profundas da pele e ela vai fazer com que a aparência da minha lesão vai mudar totalmente, porque na minha primeira e segundo grau de queimaduras eu tenho a presença de uma ferida vermelha, certo? Hiperemiada. Já na queimadura de terceiro grau, eu não tenho essa vermelhidão, esse tecido irrigado. Eu não tenho isso. Eu tenho o quê? Um tecido esbranquiçado ou marrom. Então, eu tenho essa mudança de coloração e eu tenho grandes chances de infecção nessa ferida por conta dessa lesão mais profunda, certo? E qual seria exatamente o tratamento para queimaduras, né? Principalmente essa queimadura de segundo e terceiro grau, porque a de primeiro a gente já sabe que o que é que é o tratamento para insolação, que é queimadura de primeiro grau, ingesta hídrica e geralmente é, dentro de 6 a no máximo 10 dias a pessoa não está mais sentindo nada, certo? Então é uma queimadura bem simples de se resolver, essa de primeiro grau, né? A não ser que seja criança, porque criança geralmente, às vezes, precisa de internação, dependendo da quantidade de tempo que ela ficou no sol e se os sintomas da insolação apresentem vômitos, náuseas, diarreia, que às vezes a criança pode apresentar isso. No caso da queimadura de segundo e terceiro grau, como que vai ser meu tratamento? Nessas queimaduras, eu vou precisar ficar bastante atenta a uma coisa, certo? Que é lavar essa ferida com soro fisiológico. Depois de lavada, eu vou pegar gaze e passar por cima dessa ferida para manter ela seca, certo? E vou pegar uma pomada que bastante usada, principalmente PSF, que é a sulfadiazina de prata. Mas por que escolher justamente essa pomada, né?
Porque essa pomada ela é um bacterostático. E esse bacterostático vai funcionar com o quê? Com a redução máxima de aparecimento de bactérias. E isso é excelente na minha ferida, principalmente em lesão de queimadura de segundo e terceiro grau, porque o risco de infecção é muito alto e o risco de bactérias, principalmente o meu paciente que está em tratamento tanto na PH quanto intra-hospitalar, em qualquer um desses lugares, eu fico muito preocupado com o quê? Com infecção. Então, a sulfadiazina ela vai funcionar com isso, como um bacterostático muito potente, capaz de reduzir quase a zero a quantidade de bactérias na ferida do paciente. Então, eu vou utilizar o soro fisiológico, secar, depois a sulfadiazina de prata e dependendo do tipo de lesão, né, principalmente lesões se eu tiver paciente intra-hospitalar, eu vou fechar com gases e realizar o curativo, certo? Esse curativo deve ser trocado todos os dias, meu paciente. Eu vou recomendar ele que faça sempre ou no PSF ou no hospital, para que a gente tenha um acompanhamento dessa lesão. Talvez você já tenha ouvido falar em televisão, em hospital, assim. Fulano queimou 20% do corpo. Fulano queimou 10%. E aí você fica assim, nossa, como que os profissionais da área de saúde sabem essa porcentagem? Agora vocês vão aprender. Como que é? É a regra de Wallace. Wallace é o nome do criador dessa regra, mais conhecida popularmente por regra dos 9, exatamente. Então, como que vai fazer essas regras? Essa regra ela foi criada para dimensionar e quantificar a área total de queimaduras do corpo. E isso é muito importante para mim, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, saber a quantidade de lesão do meu paciente. E como que tem essa medida? Essa medida ela tem direitinho na figura, na apostila. E agora eu vou ensinar para vocês também que cada membro do corpo ele vale uma porcentagem X. Por exemplo, a cabeça ela equivale a 9% do total do corpo, certo? Então, a cabeça 9%. Em adulto, em criança, a cabeça equivale a 18%. Já os braços, ele equivalem a 9%, certo? 9% cada braço. O tronco sempre vai valer 18%, certo? Cada lado aqui, na frente 18%, costas 18%. As pernas, cada uma 9%, certo? E genitália? Genitália vale só apenas 1%. Então, se eu falar aqui que o paciente teve uma lesão no braço e na genitália, o que vocês me respondem? Que ele teve o quê? 10% do corpo queimado. Exatamente, vocês acertaram. 10% do corpo queimado. Então, eu preciso estar verificando isso de uma maneira ideal para poder fazer a classificação de que modo. Queimaduras leves são queimaduras com menos de 10% do corpo queimado. Queimaduras médias é queimaduras de 10 a 20%. E queimaduras graves são queimaduras acima de 20%. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nesse módulo. Bons estudos!